Eu quero mostrar para vocês o tanto que do custo, quantas vezes você multiplica para chegar no lucro, certo? Você multiplica por 4, quase 5. 4, quase 5 esse valor, desde o custo de 1,25 até o lucro de 6, até o valor final de R$6. Então é multiplicado por quase 4 ou 5. Se fosse um produto da confeitaria, lembra que eu falei com vocês, multiplicaria por 2 ou 3. Como se trata do macarrão e pelo valor de mercado e por todo o conhecimento que você tem que ter, porque conhecimento é custo e conhecimento também agrega valor, você vai multiplicar o valor do seu macarrão por 5 ou 6 vezes. De saber calcular cada item desse, saber calcular uma mão de obra, quanto que custa a hora da sua funcionária ou a sua hora, quanto que é os custos adicionais que estão aqui, quanto que é, o que é o lucro, a gente não está falando de valor aqui não, tá? E a embalagem, essa embalagem eu coloco no final, porque às vezes é 30 unidades de docinho, você vende de 5 em 5 e são 10 embalagens, né? 30 unidades você vende de 3 em 3, são 10 embalagens de 3, cada embalagem você vai passar para um cliente. Às vezes são 30 unidades e numa embalagem só você entrega para o cliente. Então, essa embalagem aqui você vai agregar ao seu valor. Então, eu vou entregar 30 unidades. O meu blister custou R$3,90, mais o frete que eu dividi pela quantidade de blister que veio, deu R$4,50. Então, eu ainda vou agregar aqui nesse valor R$4,50. Tá? E por isso que eu boto a embalagem no pulo, adesivo, fita, se eu quiser colocar algum tagzinho, se eu quiser colocar um papel seda, tudo isso aqui eu tenho que calcular na embalagem, certo? O que eu boto no recheio também aqui, tudo aqui eu boto no recheio. E o que eu boto aqui especificamente no macarrão. Mas o meu macarrão eu banho no chocolate, eu coloco miçanga. Eu fiz o valor aqui de custo de um macarrão tradicional. Tradicional. Se você vai fazer personalizado, decorado, já é outro valor. Vou colocar pó dourado, já é outro valor. Então você tem que calcular na decoração, que seria um outro subitem que você iria colocar aqui. Insumos, recheio, decoração e embalagem. Aí você vai colocar pó dourado, R$10. Aí você vai colocar, gastei meio pote, R$5 foi o custo dele. E aí você vai agregar esse pó dourado aqui. O que eu preciso falar com vocês é que muita gente, não sabia o verdadeiro custo e lucro do docinho mais lucrativo da confeitaria. Não existe no mercado um doce mais lucrativo do que o macarrão, gente. Se vocês conhecerem dentro do valor de mercado, eu vendo pão delícia, eu gasto, tô dando uma vendas de açúcar, você não vai encontrar na parte de açúcar e de doces um doce mais lucrativo dentro da confeitaria do que os macarrões. Aí, por que esse custo? Porque você precisa de conhecimento para os macarrões. Você precisa conhecer o que está fazendo e precisa da sua receita. Não é receita, mas a habilidade, conhecimento. Saiba fazer essa receita, você consegue produzir essa quantidade de macarrão sem perdas, né? Sem entrar no seu lucro, sem ter custos adicionais, sem ter retrabalho fazendo 2, 3 vezes a receita e gastando a mesma quantidade de ingredientes e gastando o seu tempo. Se você tem toda essa segurança, você consegue produzir em quantidade. Divulgar com segurança, passar um orçamento com segurança, fechar um orçamento sem medo e com segurança também. Sem medo de errar, sem medo de não conseguir, sem ficar ansioso. Faz antecipado. Se você souber fazer também o congelamento, a embalagem para congelamento, você começa a trabalhar com uma margem de espaço, de tempo muito maior. E aí você tem essa habilidade, essa segurança mesmo, né, nas mãos. Você acaba ganhando aí muito, muito com isso. Tá bom? E outra coisa, gente, a receita do macarrão, por si só, você vai aprender uma receita desse dia, você vai fazer italiano, francês ou merengue suíço, e vai seguir com essa receita. Você pode saborizar, tem algumas opções de saborização, mas você vai seguir com essa receita para fazer todos os outros macarrões e vai modificar isso só nos recheios, modificar nas decorações, mas você vai seguir uma receita só. Então não vai precisar todo dia ficar aprendendo receita nova, fazendo testes novamente, buscando um novo tipo de decoração, não. Uma vez que você acertou a receita, você vai decorar e aí não vai ter o risco de perder os seus macarrões, de ter que ficar toda vez fazendo um novo investimento de utensílio, equipamento,
de conhecimento para poder fazer os macarrons, tá? Por isso que esse docinho é a minha paixão. E eu queria que você entendesse um pouquinho sobre isso aqui para você perceber a oportunidade que é você trabalhar com os macarrons. Para você que é confeiteira, agregar os macarrons dentro do seu menu como outro doce. Se você trabalhar com bolos também, trazer esse macarrão para os bolos, para decoração, para o seu cliente também, ao invés de fazer o pedido de um item, já fazer junto com os macarrons. E você vai perceber o custo que você tem, o lucro que você tem com os macarrons, que é diferente dos outros doces na confeitaria. Tanto de um bolo, quanto de um brownie, quanto de docinhos finos, docinhos decorados. E aí você consegue entender um pouquinho sobre isso.